Olá, galerinha, tudo bem? Deixa eu explicar uma coisinha que tá acontecendo aí no Brasil, principalmente a respeito das igrejas. Foi feita uma pesquisa e, através dessa pesquisa, descobriram que a igreja e restaurante é os lugares mais contaminados pela quantidade de pessoas que frequentam esses lugares. Restaurante é a igreja. Então, portanto, a igreja não reabriram. A igreja continua fechada. Só que tem algumas pessoas que lógico, se magoaram, tá triste e não aceita essa decisão do governo. Para muitas pessoas que frequentam a igreja, que congregam a igreja, especialmente os cristãos, que nem eu. Eu frequento a igreja. Eu sou católica, frequento a igreja, vou à missa todos os domingos e alguém da igreja que eu frequento mandou uma mensagem para mim e procurando saber o que eu acho a respeito de tudo isso. Por quê? Porque tem alguns funk participando aí nas cidades que não é justo e ninguém consegue barrar com os funk e conseguiram atingir aquelas partes mais necessitadas. O que é as igrejas? Então quer dizer que as igrejas não abriram. Tem alguns salões de cabeleireiros que continuam fechados, que não reabriram todos os salões. Resumindo, tem algumas partes, tem algumas lojas que eu percebo que está aberta, outras estão fechadas. Sem explicação. Eu não sei o que está acontecendo. Porque alguns salões de cabeleireiro tá aberto, outros estão fechados, né? Então, presta atenção, para vocês que é evangélico, que gosta de toda semana, todo domingo estar no seu culto, dentro da sua igrejinha, orando, se apegando com o Senhor, isso é muito bom. E muitas vezes o ser humano tem dificuldade de entender o que está acontecendo, né? Então meus vídeos, mais especialmente para isso. Então vou tentar explicar para vocês por que a igreja continua fechada, por que não reabriram a igreja. Então deixa eu explicar. Qual é a diferença da igreja aberta para um ônibus no horário da tarde, 5 horas da tarde, tá aquele fluxo de pessoas dentro do ônibus, dentro do metrô, para ir embora. Então tudo faz de manhã para ir para o trabalho, tá aquele fluxo de pessoas dentro do ônibus, dentro do trem, no metrô da mesma forma. Então tem aquela quantidade. Se você for analisar direitinho no horário de 5 horas, você desce aí para as estações aí da Barra Funda, você vê os ônibus, os trens, os metrôs, tudo lotado no horário de 5 horas para 6 horas. Aquele fluxo de pessoa. Presta atenção. A diferença do metrô lotado para a igreja, a diferença é muito grande. E vou explicar por quê. Aí é que está o problema, que ninguém quer entender. O ônibus tá cheio de gente, tá. O trem, eu peguei o trem lotado, ainda nessa semana, para ir para São Paulo. O trem lotado no horário de 5 horas da tarde, super lotado. Aquele fluxo de pessoas, sim, se tiver uma pessoa contaminada ali, com certeza vai passar para todo mundo aquele vírus, né? Mas presta atenção, qual é a diferença? O guarda das estações, antes do trem partir, ele entra em cada vagão e procura saber se as pessoas estão de máscara. A pessoa que não tiver de máscara não tem acesso a viajar naquele trem, entendeu? Se você ver, todas as estações tem sempre o guarda. Tudo bem. Tá ali, aquele fluxo de pessoas dentro do trem, lotado que nem sardinha. Todo mundo tá de máscara. Mas, independente, se você ver direitinho, ninguém fala com ninguém dentro do trem, dentro do metrô. Tá lotado? Tá, mas ninguém fala com ninguém. Entendeu? Ninguém tá ouvindo voz de ninguém. Tá todo mundo com a sua máscara na boca. Tá lotado? Tá, mas tá todo mundo com a máscara, porque não viaja sem máscara nos trens, no metrô, porque tem fiscalização em cima disso. E ninguém... Porque no trem quase ninguém conhece ninguém. Então não tem por que você ficar batendo papo. A não ser que ele está com fone de ouvido, ouvindo o sonzinho dele lá, baixinho entre ele, né? Então
dentro do trem, do metrô, tá lotado, tá, mas não tem risco de estar saindo aquela saliva da boca da pessoa para estar contaminada, porque vocês sabem, a saliva, a pessoa está contaminada, quando ele vai abrir a boca para sair, a saliva da boca dele atinge 1 metro, aquela saliva daquela boca. Então, a contaminação vem da saliva da boca, entendeu? Então, desde o momento que você está no fluxo lotado, que nem a sardinha, mas está protegido, não corre tanto perigo. Por quê? Porque está protegido, entendeu? Desde que você está com o seu álcool na mão, passar a mão, o que o álcool vai evitar? Vai evitar o quê? De você passar as mãos sujas nos olhos. Então, o álcool é para isso, é para estar passando, entendeu? E deixa eu te explicar. E qual é a diferença do trem lotado para a igreja? A igreja, presta atenção, muita gente não quer entender. Mas por que não reabriram a igreja? Por causa desse motivo. Simplesmente por causa desse motivo. Primeiro, tá certo que pode ter mantém a distanciamento de um para o outro dentro da igreja. Mas na igreja, presta atenção. Você que tá, às vezes está até falando mal do governo, do presidente, e não quer entender o que está acontecendo com essa abertura que abriu muitos estabelecimentos, inclusive abriu até o depósito, mas a igreja não foi reaberta. Muitas vezes você se pergunta, mas tem política por detrás de tudo isso. Tem a ver com política, tem a máfia. Não, simplesmente porque eu vou te falar qual é o problema, o motivo. Na igreja, quando está todo mundo, sim, pode ter um distanciamento, mas o que acontece dentro da igreja, por que eles falam? Foi feita a pesquisa, eles pesquisaram e falaram, por quê? Dentro da igreja corre o risco maior da pessoa ser contaminada. Vou te explicar o porquê. Muitas vezes tem evangélico que não quer entender. Entendeu? Então eu vou te explicar. Às vezes você tá na igreja orando, tá? Você tá com a sua máscara, tá? E muitas vezes, dependendo da máscara, é aquela masquinha vagabunda, realé, às vezes tá ali à toa, mas não tá protegendo nada. Às vezes, dependendo da máscara, tem muita máscara, que tem muita máscara feita, mas dependendo, ela não protege nada, essa máscara. Vocês sabiam que ela não protege quase nada, também tá aquela que é vagabunda. Entendeu? Que tem uns furinhos maiores, então não protege nada. Tá ali mais só de enfeite. E muitas vezes acontece. Às vezes a pessoa tá na igreja, não tá com a máscara correta dentro da igreja. Muitas vezes tá com a máscara assim. O nariz tá todo de fora. Ele fala porque já aconteceu. A última vez que eu fui na igreja, aconteceu isso. Os fiéis da igreja estavam usando a máscara. Às vezes a máscara tá mal usada. Não sei se é porque eles não sabem, não sei se é porque eles querem. Aí o que acontece? O que faz correr o risco de pegar o vírus mais dentro da igreja? Porque os fiéis, eles estão com a máscara, mas o que acontece? Eles estão cantando aquele louvor. Então, quando você está contaminado, quando você abre a boca para falar, sai o vírus pela boca, sai a saliva pelaquela boca, aquela saliva, quando ela parar da boca, ela já leva aquela contaminação para outra pessoa. E principalmente quando você... A diferença da igreja e pro metrô lotado, porque as pessoas estão de máscara, mas estão com a boca fechada, não estão falando, não estão conversando, não estão cantando. É o contrário da igreja. Na igreja os fiéis estão louvando, estão cantando aquele hino. Então, cada momento que você abre a boca para cantar um hino, a saliva está saindo. Quem vai me garantir se todo mundo da igreja está com a máscara de qualidade? Deixa eu te falar, a única máscara de qualidade é essa daqui, que protege. O que acontece? Ela vem aqui, aí ela pega toda essa parte aqui. Então, se você tiver com a pessoa na sua frente contaminada, ele pode falar, gritar na sua frente, ele vai atingir essa parte aqui transparente, não vai pegar no seu rosto, não vai pegar no seu nariz nem na sua boca. Mas assim mesmo é aconselhável usar a outra de baixo. Então, nem todo mundo dentro da igreja, dentro do templo da igreja, tá com esse tipo de máscara. Essa aqui sim protege. Entendeu? Então a diferença, por que que o metrô ninguém pede das pessoas ir trabalhar e pegar aquele metrô com aquele fluxo de pessoa? Porque as pessoas entram e estão em silêncio. Eu lhe falo porque eu peguei, ainda ontem, peguei o metrô, peguei o trem, que nunca mais eu tinha pegado, peguei o trem lotado, o metrô lotado, então tá todo mundo
de boca fechadinha, caladinho, e todo mundo com a sua máscara. Entendeu? Ninguém tá conversando com ninguém, ninguém tá cantando com ninguém, que é o diferente da igreja. Por que eles falam que na pesquisa a igreja corre o risco de passar mais contaminação do vírus? Por quê? Porque as pessoas estão cantando, estão louvando em voz alta. Então, aquela saliva, provavelmente, ela vai passar para frente, ela vai soltar longe aquela saliva, entendeu? Então, por isso, muita gente não quer entender, principalmente que frequenta a igreja evangélica, não quer entender essa parte, mas simplesmente é isso. Aí estão sentando a lenha no governo, no presidente, porque a igreja não reabriu. Então, gente, para vocês que não entendem, realmente faz sentido isso, porque na igreja todo mundo está conversando, tá louvando, tá falando alto, tá saindo aquela saliva da sua boca. Entendeu? Quem vai garantir com a máscara dessa vai segurar o quê? Vai proteger o quê? Essa que não protege, dependendo do tecido, ela não protege o vírus. Entendeu, gente? Então, assim que vocês podem sair de casa para louvar, se apegar com o Senhor, pode fazer isso dentro da sua casa, no pé da sua cama. Entendeu? Aí tem outras perguntas, aí recebi uma mensagem também com as pessoas perguntam, cadê aqueles pastores que cura, os curadores da doença? Eles não entendem o que cura. Cadê os curadores? Eles não são eles que são os bons? Cadê eles? Não curaram ainda o coronavírus? Gente, vocês têm que entender que muita coisa que sai da igreja não é real. Entendeu? A única coisa que é real é o Senhor lá no céu. Entendeu? Então nem tudo que sai dentro da igreja é real, é verdade. Entendeu? Porque se tivesse pastor para curar alguma doença, já devia ter curado o vírus do coronavírus. Você vê que tem muita gente que está morrendo aí. Cadê? Já apareceu alguma cura dentro da igreja para curar o coronavírus? Não apareceu. Por quê? Porque isso aí é uma farsa. Isso aí nunca existiu. Entendeu? Só quem cura é o Senhor. E para curar, você pode muito bem fazer as suas pressas, se apegar com ele dentro da tua casa. Entendeu? Sem precisar de você ir lá no templo, lá na igreja, riscar de ser contaminado. Entendeu? Então, para vocês que não entendem, por que a igreja continua fechada e vai continuar fechada? Por causa desse simplesmente motivo. Porque dentro da igreja todo mundo está louvando alto, está falando alto. Entendeu? Aí corre o risco, se tiver uma pessoa contaminada no meio de 10 pessoas dentro da igreja que está louvando, falando alto, ali ele contamina do lado umas 10 pessoas ao lado dele. Então muita gente que é da igreja não está entendendo. Então simplesmente é o motivo da igreja não ter reabrido. O motivo é simplesmente só isso. Então não mistura a igreja com o trem lotado, com o metrô lotado, com o ônibus lotado. Entendeu? Porque as pessoas dentro da igreja, todo mundo conhece os outros dentro da igreja. Vai cumprimentar, entendeu? Sempre tem um que vai abraçar. Porque em primeiro lugar, tem alguns evangélicos, pessoas que vai na igreja, eu digo também na igreja católica, que é muito fanática, que em primeiro lugar ele coloca na cabeça Deus, sim, tudo bem, mas ele coloca na cabeça que o Deus está curando ele, aí ele pode querer o quê? Pode querer abraçar o irmãozinho, beijar o irmãozinho da igreja, entendeu? É isso que vocês têm que evitar. Então o motivo da igreja não reabrir, o motivo foi só esse, então não tem nada a ver com máfia de quadrilha, com máfia de político. Não tem nada a ver. Eu concordo com esse fechamento da igreja. Porque eu sou da igreja, eu frequento a igreja e eu sei que realmente, do jeito que a pesquisa falou, realmente acontece isso mesmo. Entendeu? E tem mais, e quando você está sentado na igreja e evita de cumprimentar o irmãozinho da igreja, o outro irmãozinho fica ofendido. Por quê? Porque ele acha que você pensa que está contaminado e não quer falar com você, né? Então vocês entendem como que é. Então, aquele ditado: se pede para ficar em casa, tudo bem, fica em casa. Eu acho que a pessoa tem que sair de casa só para trabalhar, porque aí que as contas não param. Sempre está chegando conta. Então, eu acho que está correto sim. Entendeu? Por quê?
O salão de cabeleireiro também continua fechado. Continua fechado. Entendeu? Então, o fato das igrejas estar fechadas, o problema é só esse. Então a igreja corre o risco de ter mais contaminação do vírus. E outra coisa também, se tá morrendo 1000 pessoas por dia do corona, era para ter UTI vazia. Por que não tá esvaziando a UTI? Como é que tá morrendo todo mundo? E segundos e segundos morre pessoa dentro do hospital. E as UTI continua lotada. Não tá esvaziando? Se tá morrendo, era para estar vazio. Era para estar esvaziando a UTI. E continua lotado. Tem hospital que não tem UTI. Ué, o que tá acontecendo? Algo não bate. Se morreu 1000, era para esvaziar, que esses 1000 estavam internados lá no leito do hospital, lá com seu aspirador. Então, quer dizer, se morreu 1000, era para ter o quê? 1000 aspirador vazio. Era para ter o quê? UTI vazia. Então, continua do mesmo jeito. Eu não estou entendendo. Tem algo que não está se batendo. Mas, tudo bem, galerinha. Tudo bem. Para quem não me conhece, eu sou a Graça Paz, especialista em cônjuge de relacionamento. Então, exclusivamente fiz esse vídeo aqui rapidinho para tirar a dúvida de um inscrito meu que ainda hoje ele me comentou. Por que que as igrejas continuam fechadas e o baile funk continua funcionando? Tem diferença muito grande. Entendeu? Cada um. Entendeu? Galera, então o problema da igreja estar fechada eu já expliquei aqui nesse vídeo. Qual é o problema? Então, paz.